Diretamente para o Preparatório Diamantinense, iniciamos então a nossa aula de atualidades, fatos históricos aniversariantes de 2019, parte 2. Então, lembrando que nós estamos vendo agora, são 4 partes, estamos na segunda parte dos fatos históricos aniversariantes em 2019. A maior parte deles eu peguei lá da listagem do Brasil Escola, mas utilizei também, obviamente, outros sites recorrendo, além dos nossos vídeos, para nos ajudar a entender esses momentos. Iniciamos, então, com 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial. Precisamos recordar que ela inicia em 1939, com a invasão dos alemães na Polônia. Tem muita ligação com o espírito revanchista por conta do Tratado de Versalhes, que nós vimos na aula passada. O conflito, então, que se deu aí entre esses países do mundo inteiro e até mesmo entre o Brasil, vão reformular nossa visão de contemporaneidade. Essa guerra durou 6 anos, os grupos rivais foram divididos entre os aliados, que eram compostos Reino Unido, União Soviética, Estados Unidos e França. Aí nós podemos ver que há uma rixa nesse próprio grupo de aliados, porque a União Soviética depois volta-se contra os Estados Unidos, e o conhecido eixo, que era composto entre Alemanha, Itália e Japão. Os outros grupos entravam como aliados, como, por exemplo, o Brasil, que entrou de forma pacifista na guerra para auxiliar nos despojos e de forma humanitária nos países que sofreram maior degradação por conta da guerra. Seu término ocorreu em 1945, deixando por volta de 60 milhões de pessoas mortas, incluindo tanto militares e civis. Foi a primeira guerra bélica que nós vimos no Brasil, no mundo, perdão. Vale destacar que o período foi marcado por diversos acontecimentos, dentre eles o mais escandaloso de todos, o Holocausto, levantado aí pela Alemanha de Hitler, a Alemanha nazista, construindo, antes da Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo alemão. Então ganhou força e considerou os arianos as pessoas ditas puras, né, como nós já sabemos que os próprios alemães são uma mistura dos austro-húngaros com outros grupos da Europa Central, mas eram entendidos os arianos como um grupo superior, específico, puro, e que combatia exclusivamente os judeus. Em meio ao discurso de ódio que nós vimos no decorrer dos contextos históricos propagado pelo nazismo de Adolf Hitler, os alemães então diziam que os judeus tinham um plano de dominação mundial, propagando que nós iríamos conhecer como pós-verdade, que nós estamos estudando lá em atualidade, e também as fake news. A perseguição e morte, não só a esse grupo, mas também aos pretos, aos indígenas, aos ciganos e aos homoafetivos, ocorreu ali pelo levante de Hitler, iniciado em 1933. Estima-se que somente de judeus foram mortos 950 mil, sendo desses 75 mil poloneses que foram mortos somente em Auschwitz, né, que hoje é um local de visitação, não em homenagem, mas em recordação ao que o Holocausto fez à humanidade. Outro acontecimento impactante de grande força foram as 2 bombas atômicas, tão cruéis quanto o Holocausto, jogadas em Hiroshima e Nagasaki, no final dando fim à Guerra Mundial em 1945, no mês de agosto, lançado pelos Estados Unidos para forçar o Japão à rendição. 4 anos antes das bombas, uma base naval americana foi atingida e atacada pelos japoneses, a conhecida Pearl Harbor. Tem até um filme muito emblemático no qual nós vemos a retratação histórica desse ataque. Obviamente que os Estados Unidos têm isso como forma... Obviamente que nós temos que pensar que os Estados Unidos, os estadunidenses, norte-americanos, não tinham como objetivo apenas forçar a rendição japonesa da Segunda Guerra Mundial, mas havia também um intuito mercantilista por conta do avanço
desta que se tornaria e tornou-se uma superpotência juntamente com a China. Então, o intuito era bloquear qualquer investida sobre isso. Além do filme Pearl Harbor, nós identificamos também, se eu não me engano, no filme Logan, um contexto envolto aí também na queda das bombas de Hiroshima e Nagasaki.
mais interessante observar é que se fala-se tanto sobre o Holocausto, mas esquece que as bombas de Hiroshima e Nagasaki podem não ter sido tão destruidoras no momento em questão de mortes dos indivíduos na potência em que foi o Reich alemão, mas as sequelas que foram deixadas nos descendentes perduram até os dias de hoje. Né? Isso que é o mais assustador, que se fala tanto do que foi feito na Alemanha de Hitler, mas se subtrai a devastação que as bombas, a Little Boy, principalmente causou nos habitantes da ilha japonesa, que até hoje existem descendentes com sequelas de doenças graves. E bolo de aniversário para os 80 anos da Segunda Guerra Mundial. E agora nós vamos entrar de cabeça nos 70 anos da Revolução Comunista da China. Outro fato também histórico importantíssimo que aniversariou em 2019. No 1º de outubro de 1949, aí 4 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, depois de uma longa marcha e de acúmulo de uma série de vitórias parciais, então nós temos o líder do Exército da Libertação Popular e do Partido Comunista Chinês, PCC, Mao Tse-tung, então proclama em Pequim, na praça Tiananmen, a República Popular da China. Acredita-se que esse seria um levante democrático chinês. Em seguida, Chiang Kai-shek, do Kuomintang, Partido Nacionalista Chinês, apoiador do hitlerismo, se refugiou em Taiwan e proclamava a República da China. Então, nós temos aí uma disputa que vai se acirrar ainda hoje. Os 70 anos, então, da Revolução Comunista da China, a grosso modo, a fácil interpretação, pode ser dividida em duas partes. Um fracasso dos primeiros 30 anos e o sucesso dos 40 anos seguintes. Entre 1949 a 1979, a China viveu um grande período de turbulência, ali com muita fome, muita depressão do povo chinês. E aí tem até vários relatos que contam desse período de suicídio das pessoas porque não tinham o que comer, suicídios coletivos. Nas 3 primeiras décadas, então, o que nós conhecemos como gigante asiático, um dos tigres, se isolou do mundo, regrediu em termos econômicos e viveu 3 momentos cruciais, conhecidos como o Grande Salto para frente, a Revolução Cultural e a Camarilha dos Quatro. O Grande Salto para frente foi uma política lançada por Mao Tse-tung entre 1858, que se estendeu até 1960, e tinha o intuito de transformar a China comunista em uma nação desenvolvida socialmente e igualitária. E aí nós chamamos de um salto de curto tempo, ali entre 58 e 60, apenas esses 3 anos, acelerando a industrialização e o crescimento urbano. Porém, este processo de industrialização sofrerá um grande fracasso, consumiu muitos recursos, principalmente da área rural, onde se concentrava grande parte da população, e provocou uma grande onda de fome, miséria e mortalidade vista na história chinesa. As mortes ocorridas nesse período são estimadas de 20 a 50 milhões de óbitos, quase se igualando ali ao período da Segunda Guerra Mundial. Um número tão grande que provocou uma redução de esperança e expectativa de vida na população, diminuindo aí um grande percentual do índice de desenvolvimento humano. Já a Revolução Cultural ocorreu principalmente na década de 60, mas se prolongou até a morte do Mao Tse-tung. E foi uma reação aos críticos, né, da linha adotada pelo Comitê do Partido Comunista e os críticos do Grande Salto, ou seja, dos períodos anteriores. Para se manter ali como líder do partido e o partido no comando, Mao Tse-tung, então, incentivou o culto à personalidade e a difusão do chamado Livro Vermelho, que tem na internet, com citações do próprio Mao Tse-tung, inflando a população a buscar a sua individualidade. Os alvos da Revolução Cultural, então, foram os membros do partido, obviamente, para ter aí uma certa motivação, mostrar uma simpatia com o Ocidente,
em especial com a União Soviética. A burocracia estatal, os intelectuais e todo o conhecimento que acumulou-se, principalmente ali nas áreas públicas e na educação e saúde, foram o que transformou essa revolução cultural. O sectarismo, então, manteve a China pobre e isolada, porque mesmo ela tendo esse levante de autoestima do seu povo, não trouxe uma perspectiva econômica que igualasse. Temos, então, a morte de Mao Tse-tung em 9 de setembro de 1976, que é chamada de Camarilha dos Quatro, compostas por Jiang Qing, a esposa do Mao Tse-tung, Zhang Chongqiao, Wang Hongwao e Yao Wenying. Tentaram dar continuidade ao que nós conhecemos como a Revolução Cultural e ao isolamento do país, mas foram derrotados, abrindo espaço para a ascensão das forças reformistas, principalmente norte-americanas. Nos primeiros 30 anos da Revolução, então, a renda per capita chinesa era a mais baixa do mundo e depois tem uma recuperação frondosa, estrondosa, e nós vimos depois ela tornar-se de igual papel ali nas economias mundiais. Tá, tenho agora um filminho resuminho para vocês entenderem isso. Atenção, por favor, esse também é um filme, um videozinho muito interessante. No século XIX, a China era explorada por grande parte das nações europeias, principalmente pelo Reino Unido, que interferia na política, economia e até na cultura chinesa. A maior afronta aconteceu quando o Reino Unido passou a comercializar ilegalmente na China uma substância entorpecente e altamente viciante chamada ópio, que levou mais tarde às guerras do ópio, nas quais a China saiu derrotada. Diante de toda essa situação, surgiu o Kuomintang, partido nacionalista criado por Sun Yat-sen com o propósito de acabar com a exploração europeia sobre a China e derrubar a monarquia, que demonstrou-se ineficaz em combater esta exploração. Com a monarquia derrubada, é proclamada a República da China, com Sun Yat-sen sendo o primeiro presidente. Influenciado pela Revolução Russa, surgiu em 1921 o PCC, Partido Comunista Chinês, que tinha como principal fundador o ativista político Mao Tse-tung. Com a morte de Sun Yat-sen, quem assume a liderança do Kuomintang é o militar Chiang Kai-shek, que com a ajuda do PCC reunifica a China, que possuía regiões dominadas pelos senhores da guerra. Em 1927, um ano antes de finalizar a reunificação, Chiang Kai-shek ordena o fim dos comunistas e entra em guerra com o PCC, dando início à Guerra Civil Chinesa. Em 1937, o Japão invade a China, almejando dominá-la. Então a Guerra Civil é suspensa e o Kuomintang e o PCC se unem contra o Japão. Mesmo não sendo capazes de derrotarem o Japão, em 1945, depois da destruição de Hiroshima e Nagasaki pelas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos, o Japão se rende e é expulso do território chinês. Em 1946, a Guerra Civil é retomada e tem fim em 1949, com a vitória do Partido Comunista Chinês, e assim foi proclamada a República Popular da China. Chiang Kai-shek e o que restou do seu governo refugiaram-se na ilha de Formosa, onde foi proclamada a República da China, que mais tarde se chamaria Taiwan. Em 1956, começaram as críticas ao governo de Mao Tse-tung, que como solução iniciou o movimento Desabrochar de 100 Flores, que dava mais liberdade de expressão e espaço para críticas ao seu governo. Só que as críticas foram tão negativas que ele inicia uma perseguição a todos que eram contra ele. Em 1958, Mao Tse-tung inicia o Grande Salto para Frente, que visava eliminar a propriedade privada, coletivizar a produção agrícola e substituir enormes áreas de plantio por pátios industriais. Mas o projeto foi um fracasso e levou à desorganização total da economia e provocou a morte de milhões de camponeses por causa da fome. Em 1966, o governo iniciou a Revolução Cultural Chinesa, que foi uma tentativa autoritária de doutrinar a população,
procurando mudar completamente a cultura chinesa, eliminar seus elementos capitalistas, livrar da influência ocidental e tornar o país completamente leal ao líder. Após a era de Mao Tse-tung, foi feita a abertura econômica do país ao capitalismo, implantando assim o socialismo de mercado. Nós temos, então, da FUVEST do ano passado, esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior. Winston Churchill, em discurso feito ao parlamento dia 21 de agosto de 1941. A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra Mundial que contribuíram para alimentar antagonismos e levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas, identificamos a. O crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa dos mercados consumidores e por áreas de investimento. É isso que levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial? Ou é B. O desenvolvimento do imperialismo chinês na Ásia com abertura para o mundo ocidental? É isso, gente? Ou é a letra C? Os antagonismos, austro-ingleses em torno da questão de Alsácia do Loren. Olha a Lorena aí, nossa secretária, causando guerra, gente. É isso? Ou é a letra D? A oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo todo tipo de nacionalismo. Será que foi isso? Ou é nossa letra E? A divisão da Eichmann e linguiça da Alemanha, que a levou a uma política agressiva de expansão marítima. Qual que é a nossa, humanos? Letra A? Ou seria letra B? Quem sabe a letra C? A, D? Vamos de E? Qual que é, humanas? A, B, C, D ou E? Nossa letra A. Causa um pouco de desconforto, principalmente quando nós vemos ali o nacionalismo econômico. Mas nós temos que pensar que é esse nacionalismo, esta visão que os países vão ter sobre a economia, principalmente sobre o nacionalismo, que vai levar, por exemplo, a Alemanha a levantar-se por conta do revanchismo lá preconizado da Primeira Guerra Mundial. E mais, a disputa por mercados consumidores. Nós vimos anteriormente o crash da Bolsa de Valores. Nós vimos que os Estados Unidos estava perdendo grande mercado consumidor e a sua economia estava derrocada, principalmente porque ela havia investido demais em produtos bélicos e a Primeira Guerra Mundial não se estendeu de tal forma. Então, nós temos correspondente à razão da Segunda Guerra Mundial, a letra A, já que a Alemanha e a Itália, especificamente, se unificaram de forma tardia e que partiram para um processo de divisão de áreas de influência e investimento, sendo boicotadas, principalmente a Alemanha, por conta aí da perda da Primeira Guerra Mundial, que nós vimos lá pelo Tratado de Versalhes, e as tentativas de participação na divisão das conquistas dos mercados consumidores, sendo que todos criavam retaliação a ela por conta da perda da Primeira Guerra. Não entendendo, por favor, me pergunte, me interrompa. Temos ainda 6 minutinhos, acho que dá para mais uma questão. Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de 2018, nós lemos assim: em relação à Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que a. Hitler empreendeu uma implacável perseguição aos judeus, que resultou na morte de 6 milhões de pessoas. Eita, gente, coisa mais óbvia. B. Os norte-americanos permaneceram neutros na guerra até 1941, quando bombardearam Hiroshima e Nagasaki. Foi em 41 que eles bombardearam. Letra C. D. Gaulle foi o chefe do governo de Vichy. Ou letra D, com o ataque alemão a Pearl Harbor, os norte-americanos resolveram entrar na guerra? Eita, foi antes do final da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Ou letra E, a crise de 29 nada teve a ver com a Segunda Guerra and the War. Qual que é a nossa, seres humanos? Eu acho que essa tá facinha, mamão com açúcar. Petinha de vaca. Qual que é?
segura muito bem. A letra A, nós vimos que Hitler realmente iniciou uma perseguição aos judeus, pregando o antissemitismo, instaurando o nazismo, e o antissemitismo é uma das características do nazismo. Um dos maiores crimes de guerra contra a humanidade foi o Holocausto, no qual os judeus foram os mais sofredores, né, sendo colocados em campos de concentração e trabalho forçado, posteriormente mortos, vice-versa, não importa a ordem. Foi devido a isso que aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos, né, que é um escândalo. Claro que a escravidão matou muito mais do que isso. Não podemos nos esquecer. Vamos ver, então, do Enem de 2017. Durante o percurso da Guerra Civil travada entre nacionalistas e comunistas na China, um inimigo em comum surgiu no país, o Japão. Os japoneses haviam invadido parte do país em 1931 e, a partir de 1937, iniciaram um conflito aberto contra os chineses, que ficou conhecido como a Primeira Guerra Sino-Japonesa, B, Segunda Guerra Sino-Japonesa, C, Guerra Xinhai, D, Guerra Manchukuo ou E, Guerra Kuomintang. Qual que é a nossa? A, B, C, D ou E? A nossa última. Vamos lá. Qual que vocês acham? É a nossa letra... Nem sei, deixa eu ver. A, B, que é Segunda Guerra Sino-Japonesa, a guerra travada entre chineses e japoneses no período entre 1937 e 1948, ficou conhecida como Segunda Guerra Sino-Japonesa. Ela foi resultado do expansionismo japonês sobre os territórios da China, como nós vimos no vídeo, que já se manifestava desde 1931 com a invasão da Manchúria. Provavelmente você já deve ter visto isso em história. No decorrer desta guerra, que se misturou com os eventos da Segunda Guerra Mundial, cerca de 20 milhões de chineses, nossa gente, é muita morte, de chineses morreram e inúmeras atrocidades foram cometidas pelos japoneses, entre eles estupros das mulheres, que barbaridade toda que a gente só vê em guerra. Aqui, seres humanos, muito obrigado pela presença de todos vocês, meninas. Mandarei, então, o material que nós vimos hoje, mais os links do vídeo, e assim que eu terminar de dar uma pequena edição no vídeo, eu vou colocar lá no nosso playlist na plataforma de atualidades e também mandarei o link no grupo do WhatsApp. Espero que todos vocês estejam bem, se alimentando bem, bebendo água. Um beijo e tenha uma ótima semana. Tchau! Ou melhor, até amanhã de manhã que a gente tem literatura. Melhor aula, vamos continuar... que a gente vai ver? Naturalismo. Só putaria. Todo mundo tiroteio e confusão. Tchau!